Boa tarde, ouvintes. Está no ar o programa Viver Bem Guaíba, um espaço para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Neste sábado, véspera do Dia de Finados, vamos abordar um tema que atinge a todos nós, o luto e a saudade. O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é uma data que nos convida à reflexão e à homenagem àqueles que já partiram, mas também é um momento de pensar em como lidamos com as perdas, com a ausência e com o processo de seguir em frente. O luto é uma resposta natural à perda, mas cada pessoa vive essa experiência de forma única. Não há um tempo certo, nem um caminho igual para todos. Hoje recebemos a doutora Samantha Sá, psicanalista, psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela PUC-RS, que vai nos ajudar a refletir de como lidar com a saudade de quem já se foi. Doutora Samantha, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Eu agradeço o convite para falar desse tema que me é muito caro, que eu já estudo há tanto tempo, né? E acho tão importante da gente poder refletir, desmistificar algumas coisas, né? Porque acho que ainda tem muito tabu envolvendo o tema da morte, do morrer, do luto. Então, exatamente. É um prazer. Para a gente começar, doutora Samantha, o luto é uma experiência universal, mas ainda cercada de tabus. O que exatamente é o luto e por que é tão importante sabermos lidar com ele para a nossa saúde emocional? Bom, eu acho que é importante a gente poder dizer, embora, claro, agora nós estamos nos aproximando, né, do Dia de Finados, enfim, que envolve todas essas questões relacionadas à perda de pessoas, mas o luto, como bem Freud já colocou, no clássico, eu acho um dos textos mais lindos dele, que é Luto e Melancolia, de 1917. E ele escreve esse texto justamente, na verdade ele quer falar da melancolia, mas ele parte da questão do luto. E ele deixa bem claro que o luto não está relacionado somente à perda de uma pessoa querida, amada, mas também, ele diz, né, há uma abstração que possa ocupar esse lugar de perda, então, da pátria e de tantas outras coisas, né? Então, às vezes, uma demissão no trabalho, o término de uma relação amorosa. Então, sempre que há uma perda de algo que nos é caro, né, o saudável é que haja um processo de luto. Ou seja, o que é o luto? Que Freud também vai falar nesse texto, né? Ele fala no trabalho do luto. O que eu acho que já diz muita coisa, né? É um processo e é um trabalho. Ou seja, se é trabalho, ele não se resolve, né, como um passe de mágica. Ele vai levar um tempo e, como tu bem colocaste, né, cada um tem o seu tempo. O que depois a gente pode falar um pouquinho na questão agora da patologização do luto, né? Então, a questão é: se perdemos, então, alguém querido, né, que amamos, eu acho que a gente não precisa dizer que amávamos, porque o amor não precisa da presença. Não termina ali. Esse é um ponto muito importante. Mas é preciso que a gente possa viver essa perda, sofrer essa perda. Então, não tem como se falar nem tempo, nem tampouco que é mais ou menos saudável, não vou falar em patológico, num processo de luto. Porque quando diz respeito, principalmente a alguém que amamos, ainda assim, vamos pensar, existem várias pessoas que sofrem essa perda normalmente. E cada um tinha uma relação com essa pessoa. Então, de uma forma diferente, e vamos lá, que o amor nem sempre é só a parte romântica, então pode envolver conflitos nas relações, uma série de questões. Então, muito dependendo desse significado que a pessoa teve, né, ou tem naqueles que permanecem, isso vai se dar de diferentes formas. Agora, uma coisa é importante: a cada perda, a cada processo de luto, em alguma medida, a gente revive outros lutos anteriores. Interessante. O que pode tornar o processo mais difícil ou mais fácil. É um resgate também que vai se fazendo, né? É uma revivência de outras perdas. Sim, é uma história, né? Exatamente.
E de forma, assim, né, mais técnica, que eu sei que é complicado a gente falar, porque realmente é muita emoção envolvida, mas quais são as fases do luto, né? Por que enfrentar dói tanto, assim, e muitas vezes a gente reprime? Essa atitude é importante para a recuperação emocional, assim, da gente passar por essas etapas? Bom, tem várias teorias, né, sobre as fases, as etapas do luto, enfim, mas acredito que o pessoal mais conhece, né, são as fases do luto propostas pela Kubler-Ross. E ela descreve isso num dos livros dela, que se chama Morte ou Morrer. E ali, e o importante, assim, não são etapas estanques. Ou seja, vai acontecer a primeira, depois vai vir a segunda, a terceira. Não, é dinâmico. Não. E a pessoa, às vezes, já está num ponto e ela regride, né? Que a Kubler-Ross quais são, né, as fases que ela vai falar? Então, ela diz que inicia pela negação, que muitas vezes, e dependendo da forma como a morte se dá, nos pega de surpresa, né? Nos deixa perplexos. Quase sempre, né? Mas, enfim, a negação seria aquela primeira etapa do não pode ser. A dificuldade de aceitar a finitude da morte, né? E que aquilo não tem volta. Então, seria uma primeira fase, vamos dizer assim, seguida, muitas vezes, da raiva. Por que me deixou? Por que a vida fez isso comigo? Muitas pessoas, né, têm aquele momento até que se chama de perda de crenças, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu? Enfim, então, ter essas emoções de raiva, enfim. Depois, a barganha, né? Que vem muitas vezes permeada de culpa. Mas se eu tivesse feito tal coisa, quem sabe não teria acontecido. Eu podia ter feito mais. Então, a barganha no sentido, né, do que eu poderia fazer, o que eu deixei de fazer, enfim. Questionamento, né? Vem cercados de questionamento. Isso, né? E por isso, muitas vezes, de culpas. Para que talvez depois possa vir, né, a depressão não como transtorno, mas aí sim a vivência desse sofrimento, né, de poder se recolher em si mesmo e sofrer essa perda. Para que o que seria, né, vamos dizer, nessas fases, a última etapa, a aceitação. Então, assim, né, aceitar não significa deixar de sofrer, mas aí sim, quem sabe, seguir neste processo, né? E não significa que a pessoa, bom, eu aceitei e que aí eu não vá novamente me entristecer, ou que eu tenha momentos de barganha, ou ainda alguns momentos de negação. Então, assim, por isso não é estanque, não... Tem pessoas, por exemplo, depois eu quero trazer uma citação da Melanie Klein, que num primeiro momento lançam mão, mas claro que isso não é consciente, eu não escolho, isso acontece, porque é um mecanismo de defesa, o que ela chama de defesas maníacas, né? E o que são essas defesas maníacas? Ao invés de eu aceitar, de eu me deprimir no sentido de eu sofrer, me entristecer, eu, além de negar, mas aí não é que eu negue a perda, eu nego a importância daquela pessoa para mim. Ah, agora eu me livrei, agora eu vou poder viver a vida, então eu vou curtir e tal. E, bom, isso é patológico? Não, às vezes é um início do processo. Eu preciso menosprezar a importância daquela pessoa para mim, para sobreviver. Perfeito. Claro que, para ser saudável mesmo que isso aconteça, a ficha tem que cair, né? Claro, em algum momento essa pessoa vai ter que se deparar, vai ter que lidar com isso. Com a dor, com a perda, com a realidade. E como o Freud diz também, né, nesse mesmo texto, né? Ele diz, muitas vezes eu sei quem eu perdi, mas eu não sei o que eu perdi. Interessante. Entende? Ou seja, perdi meu pai morreu, mas por que em alguns casos, por exemplo, passam-se 10 anos e a pessoa ainda não conseguiu elaborar, que seria, né, então retomar as coisas, enfim, porque ela não entrou em contato com o que ela perdeu nesta perda, o significado disso.
o vínculo que tinha aí. Entendi. Então é importante poder vivenciar esse luto, né? Perfeito, sem dúvida. E poder revisitar. E como é difícil nos dias de hoje, se a gente pensa, né, nessa busca incessante da felicidade. Pela juventude. Do fazer. E aí tu traz um ponto importante, a juventude, né? Dependendo do momento, da perda, isso também nos faz com que a gente se depare com a nossa própria finitude, né? A nossa existência, né? E que vamos ir um dia, né? Devemos ir, Exato. Enfim, né? Exatamente. Doutora Samantha, o luto é esperado diante da perda, mas quando ele se torna muito intenso ou impede a pessoa de seguir com a rotina, né? Ele pode ser sinal de alerta. Quais são os indícios de que é preciso procurar ajuda profissional nesse momento? Perfeito. Bom, tem uma grande diferença, também já dita pelo Freud lá em Luto e Melancolia, e eu acho muito pertinente e válida, que definitivamente, não sei se precisa ser tão categórico, mas assim, que vai diferenciar o luto, o processo normal, esperado, saudável do luto, e o que poderia vir a se tornar, por exemplo, uma depressão, né? Ou um transtorno depressivo maior. Né? Exato, como diz, né? Como traz os manuais diagnósticos estatísticos. Que no luto não há perda da autoestima. Na depressão vai haver essa perda, mas tá, o que eu quero dizer com isso para não ficar uma coisa técnica, né? No luto, eu sofro, eu me entristeço porque eu perdi a pessoa, então assim, e as pessoas muitas vezes confundem, até porque guarda semelhança o que a gente sente num processo de luto e uma depressão. A questão é, quando eu falo, né, quando eu trouxe a questão de quem eu perdi, do que eu perdi. Né? Se isso está ligado, então eu perdi essa pessoa, era a pessoa que eu mais amava, ou né, eu tinha um amor muito grande, eu sei que está ali, eu sei o que eu perdi nessa pessoa. O que acontece na depressão? A perda do próprio eu, de mim mesma, de uma parte de mim. Então, não tem só esse colorido triste, que eu olho fotos e que eu tenho lembranças. E nesse sentido eu diria que o luto não é superado nunca. Verdade. Porque o objeto segue... a gente fala objeto em psicanálise, né? Mas a pessoa segue vivendo dentro da gente. É o que torna a saudade, né? Eu acho... Ressignificar, né? Essa passagem dessa pessoa. Poder... Ressignificar ou poder seguir a vida. Né? Acho mais importante ainda. Como diria o Winnicott, uma vida que vale a pena ser vivida, no sentido de que sim, eu vou ter momentos tristes e que eu teria mesmo sem essa perda, porque a tristeza faz parte. Né? Inerente a qualquer perda. Não tem como ser feliz o tempo todo e aí entra por uma coisa fora da realidade, né? Perfeito. Então essa pessoa saber identificar quando a coisa está aflorando muito, quando ela é muito maior. É maior no sentido de afetar a rotina. A rotina, não só as rotinas, as relações, né? Ou seja, eu já não tenho vontade de sair da cama, eu perdi o prazer nas coisas que antes eu tinha prazer, eu não vejo mais sentido, ou podem começar a iniciar ideias de morte, né? O que a gente chama de ideação suicida, achar que a vida não vale a pena, eu não tenho mais esperança em nada. Bom, aí a gente já está falando de algo que vai muito além ao processo de luto. E aí algumas pessoas dizem, tá, mas o luto desencadeou uma depressão? Não tem como se dizer, é quando eu te digo, né, que a gente revive outras perdas. Exatamente. Isso pode sim ser um acúmulo de lutos não elaborados e que agora eu não consigo mais dar conta, né? Porque a depressão não tem data para começar. Exatamente, poderia já estar latente anteriormente. Isso foi a gota d'água, né? Ou, se não foi a gota d'água, evidencia o que antes talvez não pudesse estar sendo percebido. Perfeito. Em datas simbólicas como Dia de Finados, que já vai ser amanhã, né? Dia 2,
a saudade costuma vir com mais força. Acho que porque se fala muito na data, é um mês que, enfim, se eleva muito essa questão do dia de finados, que as pessoas vão lá, né, vão ao cemitério, rezam, né, algumas que têm crenças, enfim. De que forma podemos transformar essa dor em uma lembrança mais leve e significativa? Pois é, aí vai depender qual é a relação agora da pessoa com essa perda. Esse é um ponto. Mas, e eu acho que aí, independente de religião, do que for, eu considero que os rituais são muito importantes. Mas cada um ao seu modo. Isso não significa que também tem pessoas, por exemplo, que vão ao cemitério e tal, no dia 2 de novembro. Parece que hoje não há tempo nem espaço para sofrer, né? Verdade. Mas, para algumas pessoas, o Dia de Finados é um convite a parar um pouquinho para reflexão, para pensar, enfim. Então, eu acho que cada um vai ter o seu ritual, que não precisa ser ir ao cemitério. Às vezes, né, eu vejo pessoas que fazem um almoço agora em família, cozinham o prato que a pessoa fazia, e isso faz bem. Então, eu acho que essa é a questão. É buscar o que nos conforta, né? É poder pensar assim, né, que a saudade é o amor dos vivos, muitas vezes, né? Verdade. E a gente voltando para essa questão do luto, com a relação de ser saudável, né? Ou se ele começa a indicar algo mais grave. Que sinais que esse luto prolongado, ou até uma depressão, que sinais a pessoa tem que observar? Quando tu fala em sinais, né, o que prestar atenção é isso, mudanças no jeito de ser, de vivenciar as coisas, no ânimo, a desesperança. Então a pessoa começa a ficar mais pessimista, achar que nada vai dar certo. Que tudo tá ruim, né? Que tudo tá ruim, ou começa a se autoacusar. Se boicotar. A dormir muito mais ou muito menos. Ganhar peso em pouco tempo ou muita perda de peso. São marcadores até, digamos assim, né? A gente vai vendo o que está acontecendo, porque são várias mudanças não desejadas pela pessoa. Então não é intencional, porque é diferente. Daqui a pouco uma pessoa vai fazer uma dieta, ou daqui a pouco ela está muito magra e ela precisa ganhar peso, né? Então o que está levando a isso? Irritabilidade, com certeza, o desânimo, tudo é penoso, baixa de libido. Então, uma pessoa que tinha uma vida sexualmente ativa, gostava das relações com seu parceiro, com a sua parceira, enfim, e não tem mais vontade. Começa a se isolar, também tinha vida social e não gosta mais de ir num cinema, de falar com um amigo. Eu acho que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa específica, ela tem que se dar conta disso, né? Ela tem que poder, de alguma forma, assim, um alerta. Diria que tem. Ela deveria, né? Olhar para o outro, né? Pois é. Mas aí a gente entra num problema contemporâneo, né? Exatamente. O que eu enxergo além do meu próprio umbigo. Verdade. Em relação, assim, muitas famílias têm dificuldade em falar sobre a morte com as crianças. Agora a gente trazendo para criança, para adolescente. Como abordar o tema de forma natural e respeitosa, né? Sem gerar medo, confusão. Como é que a gente pode trabalhar isso com as crianças? Olha, eu sou, Paula, da máxima da verdade. Claro que adaptada para a faixa etária, né, para a maturidade dessa criança, enfim. Mas algumas pessoas vão me apedrejar agora, mas eu não sou favorável a avó virou estrelinha, né? Foi viajar. Porque estrelinha é mágico, né? Assim, tá, estrelinha, então vou procurar no céu, como é que eu chego lá. E claro, uma criança que conviveu com o vô, com a pessoa, mais ainda, ela né? vai criar fantasias, pode ficar confusa, né? Então, como é que a gente pode dizer? E vai depender se acompanhou um processo de doença ou não, de dizer, né? Eu acho que aí sim cabe a palavra ou a frase, que não é só naquele pseudo-conforto, de dizer: o vô estava sofrendo muito, estava doente, agora ele descansou, ele não volta mais, dependendo da idade, ele morreu,
né? E deixar a criança perguntar o que ela quiser. Deixar a criança sofrer. E deixar ela livre para perguntar. Para perguntar, e ela vai elaborando, muitas vezes de uma maneira diferente do adulto. Pode ser brincando, desenhando, escrevendo cartinha para a pessoa, né? Enfim, então assim, como outras questões que são difíceis para nós adultos, né, abordarmos com as crianças, eu sempre digo assim, vai de acordo com o que ela pergunta, mas não mente. Isso é uma ótima dica. Sabe? Ótima orientação. Porque às vezes a gente fica angustiado, né? É como a história, né, como é que eu nasci, né? E aí tu já pensa, eu vou pegar um livro de biologia, vou explicar, vou ir. Essa angústia é tua. Às vezes a criança só quer saber que ela saiu da barriga da mamãe. Né? E a gente já tá querendo. Claro, daqui a pouco ela vai perguntar, mas como é que eu entrei? Claro. Mas isso não vai ser tudo junto, reunido. Tem que ser por fases, né? Cada etapa. Deixar que a criança... A curiosidade dela. Então a gente dá respostas simples, mas verdadeiras. E aguarda. Porque ela vai também... né, digerir aquela informação e daqui a pouco ela vem com outra questão. E que maravilha que ela vem com outra questão, porque ela é curiosa. Verdade. Né? E ao mesmo tempo isso, se a criança se impactar, chorar, acolhe. Ela tem todo o direito e deve sofrer. A criança não tem que, como ninguém, tem que ser feliz o tempo inteiro. Não, na vida não é assim. Na verdade, o adulto às vezes quer poupar a criança disso, mas mais na frente ali, mais adiante, ela vai sofrer. E aí, quando eu te dizia de que quando a gente perde alguém, a gente revive outros lutos? Se eles puderam ser sofridos no sentido de sentidos, experienciados, isso facilita a elaboração dos próximos, que certamente virão. Até para evitar também fantasias e a ansiedade, né? Se essa pessoa é muito próxima. Uma avó que conviveu muito tempo com esse neto. Exato. Um pai, uma mãe. Que é uma frase que eu odeio. Duas. Já me vem outra. Vão vir várias outras, então eu vou parar por aqui. Mas assim, tem que ser forte. A gente tem que ser forte. Tu tem que sentir o que tu tá sentindo e vamos lidar com isso, vamos ver o que a gente faz com isso, mas primeiro a gente tem que admitir o que a gente tá sentindo, que pode ser raiva. Exato. Como assim me deixou? Não foi isso que a gente planejou. Tudo certo, vamos lá, faz parte do processo. E o pior, talvez, não sei se é o pior, acho que não dá para fazer, elencar, vai passar. O tempo cura tudo. Essa frase também é uma que se ouve muito. O tempo não cura nada se a gente não fizer nada com ele. E vai passar? Não, às vezes não vai passar. Era o que eu estava dizendo. Vai permanecer dentro de ti e isso não é ruim. Faz parte da vida. Eu acho que tem que entender que claro, é uma perda, é doída. É uma perda no concreto, mas tudo que tu viveu com a pessoa, que tu aprendeu, que tu experienciou, não está perdido. Isso está dentro de ti e vai continuar ali. Perfeito. Doutora Samantha, para quem perdeu alguém recentemente e ainda sente a dor muito viva, qual seria a tua principal mensagem de acolhimento, né, nessa véspera de dia de finados? Respeita a tua dor, vive a tua dor, que não tem um tempo, né, que ela é genuína e por isso se dê esse tempo, mesmo que para isso tu precise de tempos somente contigo mesmo. Assim, não se obriga a estar onde as pessoas estão, a fazer o que as pessoas estão fazendo, né? E se cercar de pessoas, né? E sei que, acredito, pelo menos na vida, a gente não tem muitas dessas, mas certamente a gente tem algumas que estão ali, mesmo que seja para ficar em silêncio. Exato. E a vida continua, né? Doutora Samantha, muito obrigada pela presença. A gente vai ter que ter outros momentos aqui de encontro, porque realmente é um assunto que tem que ser falado sempre, né? A perda, o luto, a ansiedade, a expectativa. A gente vive num mundo hiperconectado e isso também influencia muito, né? Nos humores, nos momentos diferentes de vida. Falar sobre o luto é também falar sobre o amor e sobre a força que encontramos nas lembranças de quem amamos. Tenho certeza de que as tuas palavras ajudaram muito os ouvintes a olhar para a saudade com mais leveza e compreensão. Te agradeço muito. Fico muito feliz de
da gente poder falar sobre isso e de uma maneira leve, porque, como tu bem disse, né, faz parte da vida, então vamos viver isso. Exatamente. E você, ouvinte, lembre-se, o luto não é o fim, mas um caminho de ressignificação. Permita-se sentir, acolha suas emoções e, se precisar, procure ajuda. No próximo bloco, seguimos com mais informação e cuidado para a sua saúde e bem-estar. Aqui no programa Viver Bem Guaíba, não saia daqui. Estamos de volta com Viver Bem Guaíba e nesta segunda parte do programa, o tema é motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul e para todo o país. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi reconhecido como o melhor hospital público da América Latina, segundo o ranking da Intel-Lat, que há 16 anos avalia o desempenho hospitalar em todo o continente. O levantamento contemplou 80 instituições de 9 países e o Clínica se destacou também entre os melhores do Brasil. Ficou em segundo lugar na produção de conhecimento, concorrendo inclusive com os hospitais privados, e em sexto lugar na categoria tecnologia e também na posição geral. Muito mais do que um título, esse reconhecimento reflete o compromisso de milhares de profissionais com a excelência, a inovação e, acima de tudo, com o cuidado humano. Marca registrada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para falar sobre esse resultado, os desafios da gestão pública em saúde e os projetos que apontam para o futuro da instituição, eu converso agora com o Dr. Brasil Silva Neto, urologista, professor da Faculdade de Medicina da URGS e diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Professor Brasil, é uma honra e uma alegria tê-lo conosco aqui no Viver Bem Guaíba. A honra é minha, satisfação muito grande, Paula, de estar sendo recebido por ti e uma satisfação maior ainda poder, né, ter a concessão desse espaço para poder falar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o nosso grande orgulho. É o nosso grande orgulho, um prazer tê-lo aqui. Professor Brasil, o que representa para o Hospital de Clínicas e também para o SUS o reconhecimento como o melhor hospital público da América Latina? Para o Hospital de Clínicas é realmente um motivo de um orgulho interno, né, da nossa comunidade interna muito grande, né, enorme. Por mais que a gente vá todos os dias ao hospital e entregue o nosso melhor, né, e se dedique intensamente a entregar o melhor, é sempre bom, né, de uma certa maneira, ter o reconhecimento, né, ter essa identificação de que o hospital é um hospital que, comparativamente a outros hospitais, não só do Brasil, mas da América Latina, se coloca numa posição protagonista, né, e de grande qualidade, considerando que o ranking da Intel-Lat é um ranking realmente muito rigoroso. Verdade. Né? E ser o primeiro lugar como hospital público da América Latina é mostrar que é possível, né, fazer uma gestão pública com entregas de qualidade. A gente sempre tem uma preocupação contínua de não perder o foco de que a gente precisa devolver para a sociedade o investimento que é feito naquela instituição. Então, acho que ter essa comprovação da excelência do hospital é poder também mostrar, né, esse retorno que o hospital faz dentro dos seus eixos principais, né, de bem assistir a população na área da saúde, principalmente no que diz respeito à alta complexidade. Sempre lembrando, o Hospital de Clínicas é o prestador que mais atende a alta complexidade no estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos as nossas outras vocações, de ensino, de pesquisa, de inovação. Temos um time muito forte de pessoas e isso tudo compõe esse grande conjunto de qualidades que faz do Hospital de Clínicas, que é um hospital público, que é um hospital universitário, esse grande orgulho para o nosso estado. É verdade, professor. E a questão do ranking, ele avaliou mais de 160 indicadores, né? Entre eles, tecnologia, gestão e experiência do paciente. Em quais dessas áreas o Clínicas mais se destacou? O grande destaque foi em produção de conhecimento, que o Clínicas, então, ficou em segundo lugar entre os 80
hospitais. Nós ficamos somente atrás do Einstein, São Paulo. Olha só. E produção de conhecimento, de fato, é algo, né, como eu mencionei antes, que faz parte da nossa vocação, faz parte do nosso compromisso diário, né, como um hospital universitário, um hospital de ensino. Então, isso traz realmente assim uma confirmação daquilo que é a nossa prática diária, da nossa interação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o retorno dessa interação acadêmica é ter essa produção de conhecimento tão pujante. Também o 6º lugar em tecnologia. Então nós temos sempre uma preocupação, né, de manter o nosso parque tecnológico atual renovado, não deixar que a obsolência tome conta do parque tecnológico, ao mesmo tempo sempre pensando, né, em como investir em melhorias e avanços nessa tecnologia que é ofertada para a população. Perfeito, professor. E manter esse nível de excelência em um hospital público é um grande desafio, né? Quais são as estratégias que têm sido fundamentais para garantir a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade do Clínicas? Bom, primeiro eu entendo que é ter realmente um norte estratégico muito bem estabelecido. Mais recentemente, né, nós fizemos uma revisão profunda do nosso planejamento estratégico e um dos valores estratégicos principais é a eficiência financeira e operacional. Então existe toda uma preocupação de que a gente possa fazer sempre esse equilíbrio entre a prestação dos serviços, e nem sempre, né, essa prestação de serviços ela é bem recompensada do ponto de vista financeiro, mas ela é necessária para a população, e ao mesmo tempo não comprometer, não colocar em risco a saúde financeira do hospital, né? Então esse equilíbrio ele está sempre sendo observado e sempre sendo perseguido. Ao mesmo tempo, né, dentro das questões orçamentárias, né, a gente lida com um plano orçamentário que nos é autorizado, que não vai cobrir completamente o custeio do hospital ao longo de um ano, né, de um exercício fiscal, e nesse sentido nós buscamos estabelecer outras parcerias. E essas parcerias são importantes com o município, com o Estado, com o Ministério da Saúde, parcerias com o hospital, né, ele pode atender saúde suplementar, então fazer o atendimento de pacientes com convênio particulares olhando para receitas, através da interação tanto com o poder legislativo quanto com o poder judiciário, respectivamente por emendas parlamentares, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a possibilidade de alocar recursos para projetos da área da saúde. Então o próprio Centro Integrado de Oncologia que está sendo construído, a gente pode falar, né, depois, mas ele está sendo viabilizado por um recurso do TJRS, e o recurso que vem das pesquisas clínicas patrocinadas, de portfólios, de cursos de capacitação, ou seja, pela área do ensino. Então é um conjunto de ações que visa arrecadar, né, gerar receita própria do hospital para além do que é a subvenção que o governo alcança a partir do Ministério da Educação. O hospital é vinculado ao Ministério da Educação, e que nos permitem que a gente consiga, né, no dia a dia, poder tanto garantir o custeio rotineiro do hospital, quanto trabalhar com investimentos em tecnologia e na própria área física do hospital, que está em expansão. Essas parcerias fazem toda a diferença, né? Sem dúvida. Para alavancar o desempenho do hospital como um todo, né? Exato, e sempre, né, estar aberto para poder fazer essas discussões, tanto com o poder público quanto com as instituições privadas, é fundamental. Perfeito. O senhor já comentou em outras ocasiões que o financiamento ainda é um grande gargalo, né? Quais caminhos podem ajudar a tornar o modelo de gestão de saúde pública mais sustentável, na tua opinião? Eu entendo que é dentro desse âmbito, né, da gente poder estabelecer essas parcerias, poder mostrar que interagir com uma instituição pública como o hospital é interessante, que ela traz retornos. Então, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, que tem uma política muito bem determinada de redução de filas, de cirurgias, de atendimentos, o hospital se apresenta como um parceiro
né? E dentro desse contexto faz esse convênio e essa geração de receitas. A gente pode, no âmbito da pesquisa, por exemplo, né, que o hospital com a sua tradição de pesquisa poder interagir, né, com a indústria farmacêutica, por exemplo, e fazer estudo de fármacos, de novos fármacos, e ser um lugar extremamente confiável para a realização dessas pesquisas, e aí então atrair essa parceria e automaticamente poder gerar receita a partir disso. Então, acho que são exemplos, né, de colaborações que a gente pode estabelecer tanto com o setor público quanto o privado e que nos permitem trabalhar dentro de um cenário que aí sim eu acho que é o grande desafio, que é o cenário da imprevisibilidade. É muito difícil a gente trabalhar com um planejamento de médio e longo prazo pelas questões relacionadas às políticas que são mais de governo e não de Estado. Isso é um desafio adicional, então daqui a pouco tu tem todo um planejamento, toda uma estrutura equilibrada, e aí tu tens 2 anos de pandemia, exato, um ano de respiro, e daí uma enchente que novamente, né, nos coloca desafios. Então acho que tem todo esse cenário de imprevisibilidade. O que a gente tem que garantir é que estrategicamente a gente tenha sempre o nosso norte mantido e atento. Existe uma coisa muito importante, que é estar sempre podendo antecipar potenciais problemas e ter as soluções dentro do possível, né? É isso que a gente se dedica no dia a dia da gestão. Isso é perfeito, né, doutor? Poder buscar sempre pensando lá na frente. Isso, pelo menos fazer esse exercício, fazer né? até o próprio planejamento estratégico, que ajuda muito, né? Exatamente, e aí para nós é muito importante ter essa fidelidade ao planejamento. Perfeito. O Hospital de Clínicas foi um dos grandes destaques do Health Meeting 2025. No mês de outubro eu estive lá e fiquei encantada, né? Até para comentar aqui com os ouvintes, é um evento que reúne hospitais, né, nessa área de setor de saúde, né, o Health Meeting. E como é que foi com essa questão do projeto do Hospital do Amanhã, que encantou o público presente lá, né? E que mensagem o hospital quis transmitir com essa experiência imersiva? Perfeito. O Hospital do Amanhã é um projeto, né, que remete ao ano de 2024, né? O Health Meeting é uma feira que está na sua 3ª edição, né? Então, em 2024, a gente traz para a feira um stand que reproduzia uma unidade de terapia intensiva. É incrível. E apresentando as tecnologias que nós já tínhamos dentro do ambiente de UTI, que, enfim, né, dentro de um hospital como o nosso, elas são do dia de hoje, né, o Hospital do Amanhã, mas dentro do Clínicas era o Hospital do hoje, né. Para 2025, a gente incrementa essa ideia e faz um trabalho onde, então, não seria um ambiente de terapia intensiva, e sim um ambiente cirúrgico, com preparo e planejamento pré-operatório, a sala de cirurgia e depois a sala de recuperação, o pós-operatório. Então, vários parceiros, né, se apresentaram para colaborar, e nós tivemos, então, esse stand do Hospital da Manhã, que foi muito movimentado, foi um grande sucesso. E a feira era aberta também para as pessoas que quisessem, né, passear Exato. Pelos estandes. Era só chegar. Só se inscrever ali, foi muito bacana. Então foi muito legal. E o hospital vai seguir, né? No ano que vem nós vamos de novo para o Hospital do Amanhã, vamos ter que ser criativos. Né? Já estou curiosa para saber o que vem aí para o próximo ano. E, professor Brasil, durante o evento, o Clínicas também lançou o HCPA Tech, né? Que é o novo parque tecnológico da instituição. De que forma esse espaço deve impulsionar a inovação e as parcerias com a universidade e com o setor privado? Então, a inovação é o nosso filho mais novo na instituição, do ponto de vista também da estratégia, né? Então, os 3 pilares tradicionais, vocacionados do hospital, assistência, ensino e pesquisa, ganham, então, esse novo parceiro que é o pilar da inovação, né? A gente enxerga a inovação como algo necessário para a instituição, considerando todo esse ecossistema que se estabelece,
né, no estado, no país, e seria obrigatório para nós pudéssemos nos engajar e agregar dentro desse contexto. Não é um assunto novo para o hospital, porque ele já discute inovação desde os anos 90, início dos anos 2000, mas esse amadurecimento, né, ao longo do tempo, ele possibilitou que então o hospital criasse um núcleo de inovação e transferência de tecnologia, que é o NIT, tendo um foco bem importante na produção de inovação na instituição, com a possibilidade de transferir essa inovação para o atendimento do paciente, para o bem-estar do paciente. Que é o mais espetacular, né? Sempre com esse foco. Né? E aí o HCPA Tech é um incremento de espaço físico muito qualificado para que a gente possa fazer algumas coisas que para nós são fundamentais dentro desse projeto, que é poder aumentar a nossa capacidade de fazer pré-incubação e incubação de startups. Nós temos o nosso projeto que é o Starts, que é a nossa incubadora, né? E aí faz pré-incubação, faz incubação, e esse ano nós lançamos um edital de intraempreendedorismo para poder acolher as boas ideias que vêm da nossa própria comunidade interna. Olha só, e como é que vai funcionar? Então, são editais onde, né, tanto externos quanto pessoas, né, da comunidade concorrem, né, apresentam, e daí, a partir dali, se contemplada a ideia e o projeto, existe toda uma capacitação, né, para poder apoiar esse inventor, esse inovador, dentro do contexto que o projeto está inserido. Então, a instituição, ela apoia essas novas ideias, né. O HCPA Tech também ele vai traz para dentro desse parque tecnológico o nosso serviço de engenharia biomédica, que também é um serviço já bastante tradicional na instituição, e é um local para realmente interagir com o setor público, com o setor privado, com grandes parceiros. O hospital tem uma interação bastante significativa com o Instituto Caldeira, por exemplo, né? E a gente quer evoluir, e o Parque Tecnológico ele vem para nos ajudar nesse sentido. Perfeito. Professor Brasil, eu tenho a informação de que entre os planos para 2025 estão novas salas cirúrgicas, ampliação de leitos e o início das obras do Centro Integrado de Oncologia, né? Que impacto esses investimentos devem trazer para os pacientes e para o atendimento pelo SUS? Perfeito. Então, nós projetamos uma série de intenções, né, ao longo do ano de 2025. Felizmente, né, a maior parte delas a gente está conseguindo, se não concluir, a gente desencadeou o processo, né, de cronogramas mais extensos ao longo do ano. Então, houve movimentos, né, que a gente está fazendo de ampliar leitos de terapia intensiva, leitos na área pediátrica, de enfermaria, abrimos mais salas cirúrgicas, e em 2025 a gente deu o pontapé inicial na obra do Centro Integrado de Oncologia. Olha, que maravilha. O Centro Integrado de Oncologia, então, como eu mencionei antes, é um recurso que foi alcançado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na ordem de 20 milhões de reais, e que compreende então a possibilidade de nós, no quarto andar do bloco C, que é o prédio novo da expansão, que fica localizado entre a Protásio Alves e a São Manuel, naquele quarto pavimento, que a gente possa transferir toda a área de oncologia para lá e fazer os atendimentos ambulatoriais e os atendimentos de quimioterapia naquela área, que vai ser ampliada, né, bastante ampliada em relação à área atual que nós temos. Então, há uma qualificação. Ao mesmo tempo, nós estamos, e aí que vem o I do Cionco, né, do integrado, nós estamos nos propondo já agora, dentro da instituição, a começar a fazer uma transição da maneira como nós vamos atender o paciente com câncer. Ao invés do paciente fazer consultas distintas, em datas distintas, em horários distintos, com os diferentes especialistas responsáveis pelo seu cuidado. Por exemplo, o oncologista clínico num dia, o cirurgião no outro, o radioterapeuta no outro, e qualquer cenário que se possa imaginar, a ideia é que a gente faça agendas integradas, onde todos os profissionais que trabalham com aquela neoplasia específica, eles possam estar juntos e o paciente vem uma vez só,
Nossa, é atendido com... processo decisório muito melhor. Muito melhor, isso nos facilita os algumas processos. coisas, né, relacionadas, por exemplo, ao atendimento da lei de 60 dias, né, a gente ganha agilidade nisso. Eu, como urologista, né, que trabalho com oncologia na área de urologia, eu tenho auxiliado na concepção do piloto do câncer de próstata. Então a gente já tem feito uma simulação dessa agenda, já vislumbrando as facilidades, as eventuais dificuldades dessa organização. Mas o intuito é que quando nós chegarmos no segundo semestre de 2026, quando a obra já vai estar entregue e a gente vai estar em condições de começar o atendimento ali, de que essas equipes estejam bem afinadas, bem síncronas, para que a gente possa promover o atendimento integrado desde o início, né? Já vencidas as dificuldades na simulação na área atual do atendimento. Que ganho para a população, hein? A gente tem essa preocupação, assim, de evitar, de ganhar agilidade no processo diagnóstico, ganhar agilidade no processo terapêutico, então diminuir deslocamentos. A gente sabe, né, os riscos que tem os deslocamentos terrestres, a gente entende que junto com um paciente também tem um familiar que vem, está tirando essa pessoa da sua atividade produtiva. Então essas preocupações a gente tem tanto no ambiente de atendimento integrado, como, por exemplo, ampliando a possibilidade de atendimento por teleconsulta, que é outro objetivo estratégico do hospital. É um ganho muito grande também, né, na medicina, esse teleatendimento. Então a gente também vem direcionando esforços, o hospital tem uma tradição dentro da área de tecnologia da informação, tem um software próprio que é o AGHUSE, que faz a gestão hospitalar, e existe um aplicativo chamado Meu Clínicas, vinculado a esse software, que permite, então, que os pacientes possam, por exemplo, nos seus retornos ambulatoriais, fazer alguma gestão dessa agenda, conseguir ali a cópia das receitas, do atestado médico. Nossa, que espetáculo! E o aplicativo permite que o médico interaja diretamente com o paciente quando dessas teleconsultas agendadas. Até para evitar as faltas também, né? Isso diminui esse absenteísmo e ociosidade de agenda. Então, otimiza o recurso que é disponibilizado, né, pela instituição. Perfeito. E, professor Brasil, clínica sempre teve um papel fundamental na formação de profissionais de saúde. Como a instituição mantém esse compromisso com o ensino, a pesquisa, ao mesmo tempo em que atende milhares de pessoas pelo SUS? O ensino e a pesquisa, eles têm tanto protagonismo e relevância, né? Então a primeira coisa é para que esses valores estratégicos, para que essas vocações elas não se percam, a gente tem que sempre manter o foco de que nós somos um hospital, né, e o hospital provê assistência à população do sistema público de saúde, mas nós somos um hospital universitário. A vocação. A vocação é formação de recursos humanos, né? E então, uma das ações que eu acho que são mais significativas no passado recente é nós termos alçado a área de ensino ao nível de diretoria. Então, o que antigamente era o grupo de ensino, ele foi alçado a uma diretoria de ensino, né, uma posição dentro do organograma do hospital que se equivale a qualquer outra diretoria. Isso qualificou o processo de ensino da instituição. A mesma coisa foi feita na área de pesquisa, né, na área de enfermagem também, mas falando especificamente do ensino, existia uma série de atribuições que o hospital tinha em relação ao ensino que poder designar para uma área específica, para uma diretoria específica, trouxe um impulso muito grande para a área de ensino que já era muito forte, né? Junto com isso, dentro do processo de expansão de área física do hospital, todo o 6º andar do mesmo bloco C, onde vai ter o Cionco, foi dedicado ao ensino. Então lá nós temos salas de aula, laboratórios, um anfiteatro novo e um enorme centro de simulação e treinamento, onde então todos os alunos de diferentes níveis e até os próprios funcionários da instituição que precisam capacitações podem fazer seus treinamentos lá e é baseado em protocolos, né, poder fazer todo o treinamento necessário antes de ter contato direto com o paciente. Então isso aumenta a qualidade do atendimento, aumenta a segurança no atendimento das pessoas e melhora muito a formação das pessoas. A interação toda, de toda a equipe, né? Exato, né? E como é um hospital, de novo, que atende alta complexidade, né? Esse treinamento, ele é robusto, ele é intenso,
mas ao mesmo tempo que a gente entrega para o mercado de trabalho, que a gente entrega para a sociedade como um produto, né, que são esses recursos humanos formados, é de uma qualidade que é compatível com a instituição. Mas a gente também tem que formar novos líderes, novas pessoas que possam, em outros locais também, fazer com que o seu entorno se desenvolva. Perfeito. Professor Brasil, no ano passado o hospital enfrentou a enchente, né? E ainda apoiou ações humanitárias em abrigos e na Força Nacional do SUS. O que essa experiência revelou sobre o papel social do Clínicas? Foi uma experiência dentro da tragédia que foi muito importante, para nós foi muito significativa, né? O hospital, assim como, né, outras instituições de saúde, a gente já vinha com uma certa experiência, diria até calejado, porque o hospital passou pela epidemia do H1N1, pelo atendimento das vítimas da Boate Kiss, pela greve dos caminhoneiros, pela pandemia do Covid, né? E aí vem a enchente. O hospital foi ameaçado por conta principalmente da restrição do abastecimento de água num primeiro momento, porque é a estação de tratamento de Moinhos de Vento que abastecia o hospital. Porto Alegre ficou ilhada, né? E antes de abrir aquele corredor humanitário, só se conseguia chegar por viamão em Porto Alegre, né? Ou por via aérea na base aérea de Canoas. Então a cadeia de suprimentos ela fica comprometida. Então a gente tinha dificuldades para oferecer refeições, tinha dificuldades com alguns insumos, nutrição parenteral, medicamentos, diálise, medicamentos, né, coisas nesse sentido. Então foi um momento de bastante tensão. Ao mesmo tempo, nós tínhamos os nossos funcionários afetados, nós tínhamos os nossos funcionários que perderam tudo, nós tínhamos os funcionários que não conseguiam chegar no hospital. Então o hospital também estabeleceu rotas de transporte, né, nossas, para que pudesse passar em diferentes pontos da região metropolitana e pudesse permitir que esses funcionários viessem trabalhar e voltar para casa com segurança. Apoiamos a Associação dos Servidores, a ASCLIN, nas iniciativas que eles fizeram para acolher também os funcionários que ficaram lá alojados por perda ou por dificuldade de chegar no seu domicílio. E, ao mesmo tempo, a Faculdade de Medicina começou a assumir unidades, abrigos, né, e prover o atendimento, né, desses abrigos, e o hospital apoiou essa iniciativa da Faculdade de Medicina em tudo que foi solicitado. E eu, por exemplo, né, assim como todos os meus colegas, nós fizemos turnos de plantão de atendimento nos abrigos, junto com os alunos. Que bacana. Então e não foi só na medicina, na enfermagem, farmácia, outras disciplinas, odonto, todo mundo muito solidário, né? Eu acho que o que se tira desse momento é realmente a solidariedade como um valor especial de todos, né? Uma operação de vida, né? Não dá nem para dizer que é uma operação de guerra, é uma operação de vida. Exatamente. Né? E todo mundo se ajudando ali, as histórias muito comoventes que a gente ouvia nos abrigos, né? Então, acho que dali nós nos saímos mais fortalecidos e mais unidos. Acho que dentro de um ambiente que a gente sempre diz, né, que é mais recente, assim, de polarização, de inflamação, né, dos espíritos, dos ânimos, né, a gente teve um momento ali de muita união e muita solidariedade, eu acho que de reaproximação também. E para repensar muita coisa também, né, professor Brasil? Eu acho que sim, assim, dos valores e do que é importante, né, quando a gente passa por momentos de crise, a gente redimensiona os problemas e reorganiza a nossa escala de valores, sem dúvida. Verdade. Professor Brasil, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas eu quero tê-lo muitas vezes aqui. Eu estou sempre à disposição. Na sua opinião, qual é o principal legado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre? O que podemos esperar da instituição nos próximos anos? Vou inverter a resposta. Acho que o que esperar da instituição é um compromisso muito grande com a população de Porto Alegre, do Estado e do Brasil, em continuar o nosso compromisso, né, com a excelência. Isso é algo que é um sentimento, é algo que permeia a instituição, a gente não precisa dizer para as pessoas já têm esse sentimento muito forte, vivo, né, dentro de cada um e cada uma que trabalham, né, dentro do hospital.
E eu acho que o grande legado é exatamente de um hospital público de ensino e que entende a sua missão, né? O nosso propósito é vidas fazendo mais pela vida. E eu acho que a gente faz, né, mais pela vida das pessoas, mas a gente também quer que esse legado ele fique nessa visão de que o hospital é um porto seguro da assistência, é um porto seguro um resguardo da ciência, do conhecimento, da geração de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Então, o hospital ele ser lembrado por um local onde as pessoas recebem um atendimento de qualidade dentro do sistema público já é algo extremamente relevante, mas enxergar o Hospital de Clínicas também como um guardião, né, do conhecimento, eu acho que isso é tão significativo quanto. Perfeito. Professor Brasil Silva Neto, diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, muito obrigada pela sua presença aqui no Viver Bem Guaíba e parabéns a toda a equipe da instituição que vem mostrando que é possível unir tecnologia, ensino e humanidade no atendimento à saúde pública. Eu agradeço muito o espaço, estou sempre à disposição para falar do nosso querido Hospital de Clínicas. Foi uma satisfação poder dar essa entrevista. Muito obrigada, doutor. O Viver Bem Guaíba de hoje vai ficando por aqui, mas você pode ouvir esta e outras entrevistas no Spotify. Eu sou Paula Oliveira de Sá e te espero no próximo sábado ao meio-dia com mais informação e boas histórias sobre saúde e qualidade de vida. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. Você ouviu Viver Bem Guaíba.